E Na visão do isso é coisa de aborrecente. aborrecente, né? E outra coisa que eu queria falar desse período romântico, né? Lógico, o sacrifício de peças, o ataque, aqueles ataques espetaculares são sempre muito bonitos, são de acordo com o espírito romântico mesmo, né? Mas eu acho que o supra-sumo de qualquer partida, de qualquer jogador, seria quando ele faz o sacrifício do jogador. Então, essas partidas do Anderson, a Imortal e a Sempre Viva, né, elas têm o sacrifício do dano. Essa partida da Ópera, o Morph, também tem o sacrifício do dano. E tem outras partidas do Morph que também tem sacrifício. A de se convir, por exemplo, é o seguinte, eu não sei se enquanto torneios, quanto isso lá, porque essa partida do Anderson, eu até vi essa semana, foi feita durante enquanto estava tendo o torneio, ele e esse outro ali, né, da partida lá, eles foram jogar uma partida amistosa e ele fez esse sacrifício, porém numa partida amistosa, né? Que exibiteríssimo. Alguma coisa assim. Então talvez até alguma coisa lá, né? Quando às vezes a pressão, o jogador seja sem tanta pressão, ele consiga... Não tinha tanta responsabilidade, né? Mas o estilo do Anderson, no geral, era esse. É o estilo que a pessoa joga, a gente joga relâmpago e nem no relâmpago se faz sacrifício. Exatamente. Hoje em dia todo mundo joga muito na defensiva, não especula tanto, né? Naquela época não, o cara não queria nem saber, ele se importava mais com a beleza, realmente, do que ele estava produzindo, do que propriamente fazer uma partida tecnicamente perfeita, mesmo porque não tinha o conhecimento técnico que tem hoje. E aí, depois do receber o sacrifício, é uma questão de honra que comeu a peça para refutar. Então ficava aquele clima. Tinha que tomar peça. Tinha que tomar peça. O cara sacrificou, toma. Para favorecer a coisa. Mas essa partida aqui do Morph, ela tem uma característica. Eu vou ler aqui então o texto de introdução que esse Valério Andrade fazia na revista, para ver como é que era o meu clima, o que passava pela minha cabeça cada vez que eu ia e lia a respeito. Então ele começava assim: todos nós sabemos como é difícil jogar uma partida cegas, mesmo contra um adversário que, em condições de igualdade, seria fatalmente derrotado. Imagine agora o esforço necessário para se jogar contra 6 tabuleiros de uma vez. A partida em questão pertence às simultâneas séries que Paul Morph deu em Nova Orleans, em 1858, logo após ele ter voltado de Paris, né? Contra 6 aficionados. Uma partida que, mesmo se tivesse sido disputada normalmente contra um único adversário, poderia figurar na antologia das partidas inesquecíveis. Ou seja, foi uma partida que jogou às cegas contra 6 adversários ao mesmo tempo. Era uma coisa que, para mim, na época, eu estava começando a jogar, né, começando a aprender alguma coisa, eu falava: mas como que o cara consegue jogar 6 partidas às cegas? Eu não consigo jogar uma às cegas? Imagina o cara jogando 6. E a forma como ele jogou é mais impressionante. Mais impressionante ainda. Eu acho que vocês não conhecem a partida, né? Uma partida que é pouco divulgada. Só, Léo, as partidas às cegas, o jogador tem acesso, pelo menos quem está jogando às cegas, ele tem acesso à súmula ou não? Não. Normalmente é transmitido o lance para o jogador e ele responde esse lance naquele momento. Então, por exemplo, eu estou jogando com vocês. O Jean me fala o lance dele e eu respondo. Aí o Marinho me fala o lance, eu respondo e assim por diante. Fica de costas lá, né? Coisa lá. Existem inclusive algumas gravuras do Morph lá no Café de la Regência, em Paris, onde o Morph aparece sentado numa poltrona confortável, vendado, de costas para os outros jogadores, e tem uma pessoa lá que vai transmitindo os lances para ele. Por causa também dessas simultâneas que ele dava em Paris, as séries, né, que também ficaram famosas, que despertou paixões nas mulheres da época. Ele recebia bilhetes e coisa e tal da mulherada lá, querendo casar. Qual que é a reação dele? E a reação? O Morph, que eu saiba, ele nunca foi casado. Ele era formado em Direito. Ele
se sentiu assim, o que ele queria ser era um grande jurista, né? E as pessoas só queriam saber do jogo de xadrez dele. Acho que isso aí influenciou muito. Tanto é que ele se afastou quando ele voltou para os Estados Unidos. Ele se afastou do xadrez porque ele queria ser reconhecido pelo conhecimento jurídico dele, né? Que é a profissão que ele tinha escolhido, e não pelo jogo de xadrez. Uma coisa interessante. Ele nunca chegou a exercer A função de jurista, de advogado, eu acho que até que sim, né? Mas acho que ele já começou a ter... Ele faleceu com que idade? Com 50 e poucos anos. Nossa, então ele parou bem antes. Não, acho que menos. Menos? Ele morreu em 1886, deve ter nascido em 36, mais ou menos 50 anos, 48, 50, alguma coisa assim. Então ele parou o xadrez um bom tempo. Ele ficou os últimos anos da vida dele sem jogar. Mas o tudo foi muito. Foram muitos, então? Muitos anos. Foram muitos. E o auge dele, que foi em 1857, 58, ele tinha 21 anos. Se ele morreu em 88, ele morreu 30 anos, 30 quase. anos depois. Mas eu vi que para jogar com 17, alguma coisa assim, foi bem. Pelo que eu estava lendo, inclusive hoje, os 18 últimos anos da vida dele, ele simplesmente não se aproximou dos tabuleiros de xadrez. Eu estava contando para eles um caso, o Morphy passeava às margens do Mississippi, né? E uma vez apareceu uma moça bonita lá, e ele chegou perto da moça, a moça ficou toda lisonjeada, né? Aí ele chegou para ela e foi sussurrar no ouvido dela: chama o bispo para cima do cavalo. E a moça ficou assustada: o que esse cara está falando? Maluco? Realmente ele morreu meio maluco. Infelizmente, porque realmente foi um expoente fantástico do xadrez. A gente deve muito ao Paul Morphy. Eu devo muito a ele estar aqui hoje presente. Uma pena que não houve um match nem com o Stein. Nem com o Stein e nem com o Stoughton, né? O próprio Kasparov. O Stoughton era um grande jogador daquela. Mas ele não jogou o Stoughton. Ah, sim. O Stein que seria uma prova. Ele não jogou match em nenhuma partida, né? Não chegou a jogar nenhuma partida. Com o Stein. Com o Stoughton. Com o Stoughton. Com o Stoughton ele jogou em. O Stoughton fugiu mesmo. Ele jogou em duas partidas. Mas ele ganhou as duas. Eu não vi nenhuma partida dele. Inclusive, nos livros que eu tenho, todos eles dizem que o Morphy nunca conseguiu realizar esse desejo. Tanto é que é uma frustração da vida dele. Mas a partida, então, é uma partida que foi jogada simultaneamente, às cegas. Morphy está de brancas. É lógico, começou com o lance que se lama, né? Naquela época era muito comum, né? Essas aberturas do primeiro. Cavalo F3, cavalo C6. Bispo C4, bispo C5. Até aqui por estilo das italianas, né, das partidas abertas da época. E aqui o Morphy já faz um lance que era muito da moda da época, né? Que foi introduzido por um capitão inglês em 1828, mais ou menos, que chamava William Davis Evans, o famoso Benito Evans, que é o peão para B4 sacrificando o peão. Por quê? Lógico, o Morphy gostava da iniciativa, do jogo de desenvolvimento, a atividade das peças, né? E é lógico o ataque. Ele já tinha essa noção do tempo no xadrez como ninguém tinha naquela época. Por isso, talvez ele fugisse um pouco do estilo romântico. Mas vocês vão ver que é um estilo bem vibrante. As pretas aceitaram o sacrifício. C3, que é justamente aqui, prepara o T4, ganha o tempo, né? Bispo A4, D4 e peão para peão. Se quiserem fazer alguma pergunta. Não, eu estou começando a escorrer com esse partido. Já viu? Já. Bom, muitas partidas começaram assim, né? O Pergunto Elas tem muitas partidas. Inclusive as partidas do Morphy também. Sim, mas eu lembro dos anos. Vai sempre legal, pelos 4 anos que eu não apareço, então. Vamos ver se é a mesma. É novo. Vamos ver. DC3. Quer dizer,
nesse tipo de abertura, Os 2, 3 peões. as brancas entregaram 3 peões para ter um jogo de peças super ativo. Então, se é bom para um balanço aí da questão do tempo. Exatamente. A questão do tempo. Exatamente. Que era o que o Morph sabia mais do que qualquer um na época. Mas aí quantos tem branco e quantos tem preto? Os brancos têm o rock, o cavalo, tem o bispo livre para muitas casas, a dama também bem livre, ou seja, pelo menos 1, 2, 3 tempos e facilidade de desenvolvimento das peças. Ali além do tempo, né? No caso, o dama D5 ou dama B3, ele já ganha tempo de desenvolver a torre também, tipo, né? A questão do tempo aí que eu conto, os 2 peões de rei e dama branco já foram jogados. São 2 tempos. O cavalo, 3 tempos. O bispo, 4. E o roque, 5 tempos. Brancas tem só 2 cavalos e um peão de rei que ele jogou. Um cavalo e um bispo. O cavalo e o bispo e o peão de rei. Então tem 3 tempos. Então 5 anos de treinador. São 2 tempos a mais. E com um detalhe, né? As brancas ficaram com 100. Não, e aí é o detalhe, o menino do centro, linhas abertas, é isso aí. E aqui ainda é a vez das brancas. E aí se for ver também a questão do domínio do centro, sabe como é que conta uma maneira de contar o domínio de casa? Você vê o seguinte, tem a linha de metade para cima pretas e metade agora branca. As peças brancas estão atacando, vamos contar os bispos, 1, 2, 3, 4, 5 casas pretas. O bispo. Bispo branco. Sim. Então, pronto. Não, eu vou. C4. 5 casas. E5, D6 e 3 e 2 lá. Não. Do outro lado. Não, no campo branco. D5 e A6. 3 aqui, 2 casas. D5 e A6. O peão, 2 casas. Da ponta as casas, super aqui uma vez. As casas, isso, a casa que o peão ataca, não tem 5, 2 casas, o bispo 5. O cavalo ataca 2 casas pretas. Não, essa não é branca. 1 e 2. 1 e 2. A dama ataca 1, 2, 3 também. 1, 2, 3. O bispo, 1, 2. Então você soma tudo isso aí e vê quantas peças da casa branca. Aí você vê a diferença de domínio. É uma maneira de contar o domínio. E ainda é vez das brancas aqui. Aí está precisando da jogou o bispo para A3, que é muito comum aqui no Remito Evans, né? Tentando impedir um roque branco ou preto, um roque curto. Né? E aí o que as pretas fazem? De cara já bloqueia essa atividade do bispo para futuramente poder fazer o roque. Dama B3 tocando no fígado, né? No considerado fígado. Muita gente morria de doenças do fígado.